de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Já te respondeu, mas vamos a ela. A 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Seguramente assim é. Foi aquele momento em que você disse, né, Djalma Mirim, que você falou, acabou de falar aí, que a gente vai para lá, nasce para o mundo espiritual e morre para a matéria. E o outro nasce para a matéria e morre para o mundo espiritual. Não é assim a explicação dessa resposta? É o que o Djalma colocou bem lá no início. Morrer, nascer e renascer. É um ciclo, até que não precise mais, pelo nosso estágio evolutivo espiritual, eu não preciso mais reencarnar. Mas, enquanto isso, essa necessidade é seguramente o que o Espírito respondeu. Eu preciso morrer para nascer de novo. É assim mesmo a resposta, né, Djalma? Que é quem tu falou, né? Nasceu para o mundo espiritual, morreu para o mundo material. E vice-versa. Pois é. A reencarnação ela é uma necessidade para o progresso, para a evolução. Não é? Uma vida de 60, 80, 100 anos de vida física, você não pode ser perfeito como Deus é. Quando Jesus diz sede perfeitos, está embutido nessa fala a evolução do espírito, a reencarnação, o progresso, a pluralidade das existências. Que é lenta e incessante até chegar ao ponto de não precisar mais. Da autoiluminação. Pelo menos aqui, né, Mirim? Pelo menos aqui nesse globo, né? Talvez um mundo mais evoluído renascer de outra forma, né? Não, porque eu não sei se já perguntaram a Djalma, mas já me perguntaram o que é que a gente fica fazendo lá. Ora, no plano espiritual, você vai fazer as mesmas coisas que fazia aqui, só que em outras condições. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer caridade, você vai ter um lar, uma família. Não é, Djalma? Vai ter a mesma, só que em espírito, em outro ambiente. Mas aqui no corpo da carne é justamente o medo do espírito para vir, é porque ele sabe do que precisa passar para resgatar aquelas faltas. Aí a bênção do esquecimento é o consolo que nos deixa mais tranquilo, porque você não lembra, você está aqui sem saber de nada, mas o espírito sabe. Nessa sua fala aí, a gente está embutido uma coisa muito interessante, né? A gente encarna e vem o véu do esquecimento. Isso aí é onde mostra a dádiva de Deus para conosco, a caridade que Deus tem para conosco. Por quê? É o amor. Porque assim como a gente não lembra o passado também não se lembra da gente. A gente não atrai o passado para a gente porque esqueceu. Aí vem as ideias inatas para a gente trabalhar e tentar burilar o nosso espírito, burilar as nossas imperfeições, os nossos erros, nossos equívocos, para poder fazer a prova final quando voltar. Não é assim, Mirim e Djalma? Veja aí. Existe aí um detalhe que eu acho que o Djalma vai tocar nele também, que há exceções, há situações em que eu me lembro de alguma coisa, mas por uma necessidade e utilidade, não é? Porque senão Deus seria um carrasco me deixar lembrar o que eu fiz no passado. Eu não devo ter feito coisa boa. Por que não? Porque nós estamos no mundo de expiações e prova, o que denota que eu não vim no plano superior, eu vim no plano inferior. Eu estou ascendendo, estou me voltando para o caminho do progresso. Então, quando eu estive lá embaixo, eu não devo ter feito boa coisa. Então, a bênção do esquecimento também me veda de conviver com isso, né, John? Sem dúvida, sem dúvida. O esquecimento é uma bênção. Principalmente aqui no Ocidente, todos nós. Nós somos bastante indisciplinados. Lá no Oriente, eles têm mais a meditação, se entregam mais ao autoconhecimento, né? a meditação, as práticas do espírito, não é? No autoconhecimento de si mesmo. E quando nós estamos para nascer, nós sabemos o temor vem decorrente de e se eu tropeçar novamente? E se eu errar novamente? E se eu voltar a cair novamente? Né? Por conta dessa indisciplina do ser.
Mas, cada vez mais, a gente vê que a religiosidade do ser, ela aumenta. É como Kardec diz, todos nós, seja qual for o campo de ação do cristão, a sua meta, diz ele, deverá ser sempre o Cristo. E nós, na nossa seara da doutrina espírita, precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. De espiritualidade. A religião, ouviu essa semana um pensador dizer, a religião é para aquele que tem medo de ir para o inferno. Espiritualidade é para aquele que sabe que já esteve lá. Não é? Então, ele se aprimora, ele sabe que dentro de si tem uma essência que não morre, uma essência imortal, e que na minha essência, ela se origina da essência eterna. E tudo que a eterna essência cada um de nós o somos. Trazemos em nós essas potencialidades e precisamos aprender a desenvolvê-las. Eu acho interessante aí que Mirim tocou num ponto bem interessante, né? Porque ele diz assim, que a gente não lembra o passado. Realmente a gente não lembra. Não é? Mas a nossa consciência, todos nós, temos a consciência do que é certo e do que é errado. Se a gente não coloca em prática o que é certo, é por causa do nosso livre-arbítrio e dependendo também do apego que a gente tem às coisas do mundo. E aquelas coisas que são mais cruciais, mais sérias, que a gente tem que resgatar, ela está na nossa consciência com o nome de ideias inatas. É tipo a pessoa que tem medo de altura sem nunca ter subido. A pessoa que tem medo do mar, de entrar no mar sem nunca ter medo do mar. Pessoas que têm medo de lugar fechado, né? Se nunca se ficou fechado. Então, um medo que vem de onde? Uma fobia que vem de onde? Sem explicação. Então, isso aí são ideias inatas. Isso aí reflete o quê? Que no passado, alguma dessas circunstâncias marcou muito ele. E ele ficou com aquelas ideias inatas, né? E as demais coisas, na nossa consciência acusa. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Não é verdade, geralmente não sabe o que é certo e o que é errado? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. As potencialidades do espírito. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.